Sabe aquele monte de dados, tudo bagunçado, que parece um caos? Como é que isso vira uma descoberta científica de verdade? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa arte que é fundamental de botar ordem na casa e transformar o caos dos dados brutos em pura clareza. Olha, essa frase aqui resume tudo, né? Não se entende o que não se organiza. É isso. Tabular é esse exato momento. A hora em que a desordem, o ruído, começa a virar conhecimento de verdade. A clareza começa a aparecer. Então, essa é a grande pergunta. O desafio de qualquer pesquisa, certo? Como é que a gente pega aquele amontoado de informações e transforma numa base sólida, em evidência científica? A resposta, claro, não é mágica. É método. É um processo bem cuidadoso. Bora entender isso melhor. A melhor forma de pensar na tabulação não é como uma tarefa chata, burocrática, não, nada disso. Pense nela como uma ponte. Uma ponte super importante que liga dois pontos cruciais de qualquer pesquisa. Basicamente, o que é tabular? É organizar os dados de forma sistemática, geralmente numa tabela, né? Para quê? Para facilitar a leitura, a análise, a interpretação. É como se fosse arrumar um quarto bagunçado. A gente pega cada coisinha e coloca no seu devido lugar. Só assim o todo começa a fazer sentido. E essa imagem aqui é ótima para a gente visualizar onde essa ponte entra. Dá uma olhada aí no processo de pesquisa. Na fase de executar, a tabulação é o passo 3, tá vendo? Fica bem ali, espremidinha entre a coleta de dados e a análise. É literalmente a conexão que liga uma coisa na outra, garantindo que a gente passe de uma etapa para outra com segurança. E aqui o negócio fica sério. Porque se essa ponte, a tabulação, for mal feita, todo o resto pode desmoronar. Pensa bem, não adianta nada ter o melhor software de análise, a mente mais brilhante, se os dados que você coloca lá dentro estão uma bagunça ou, pior, errados. E o resultado disso? O maior perigo é esse aqui. Chegar a conclusões que não têm nada a ver com a realidade. Conclusões inválidas. E aí, todo aquele trabalho, todo o esforço da pesquisa vai por água abaixo. É um risco que, francamente, ninguém pode correr. Ok, se essa etapa é tão, mas tão crítica assim, fica a pergunta: de quem é a responsabilidade de garantir que essa ponte seja firme? Quem é que tem que ser o guardião desses dados? Afinal, quem é o principal responsável por essa fase tão delicada? A resposta pode até parecer simples, mas o porquê por trás dela muda tudo no resultado de um estudo. É isso aí, o próprio pesquisador, a pesquisadora, a responsabilidade é de quem está à frente do projeto. Não dá para simplesmente passar essa tarefa para outra pessoa e esquecer. Tem que botar a mão na massa, tem que estar junto. Mas por quê? Por que essa insistência toda? Bom, por vários motivos. Primeiro, ninguém conhece a estrutura do estudo como quem o criou. Segundo, só quem coletou os dados tem aquela percepção crítica da qualidade. É essa pessoa que vai olhar e sacar na hora se tem um erro ou um padrão estranho. E no fim das contas, fazer isso fortalece demais o domínio sobre os dados. É um aquecimento para a análise que vem depois. Tudo bem, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que a gente constrói essa ponte no dia a dia? O que a gente precisa em termos de ferramentas e principalmente de segurança? Olha, o timing aqui é tudo. O fluxo de trabalho ideal é esse. Primeiro, coleta os dados. Segundo, armazena tudo em um lugar seguro. E terceiro, começa a tabular. E veja bem, é para começar imediatamente após guardar os dados. Por quê? Porque a informação está fresca na cabeça. Fica muito mais fácil pegar qualquer inconsistência ou lembrar de algum detalhe. Procrastinar aqui, nem pensar. Adiar a tabulação é pedir para ter problema. Cada dia que passa, o risco de perder informação, de cometer um erro de interpretação, só aumenta. É uma bola de neve que pode contaminar toda a análise lá na frente. E falando em segurança, tem uma coisa que hoje em dia não é mais opcional, é obrigatório: usar armazenamento em nuvem. Ponto. Isso protege contra a perda de HD, contra desastres e ainda permite acessar os dados de qualquer lugar. É o básico da segurança hoje. Agora, como se monta a tabela? É simples na teoria. Cada linha é uma unidade, tipo um participante. Cada coluna é uma variável, tipo idade, gênero, etc. Mas tem um pulo do gato aqui. A ordem das colunas. Ela não pode ser aleatória. Uma ordem bem planejada conta uma história, facilita a compreensão geral e guia o raciocínio. Isso faz uma diferença enorme. Beleza, agora a gente chega num ponto que eu acho fascinante, que é a ideia do iceberg da análise. Sabe como é um iceberg, né? A gente só vê a pontinha.
Pois é, com a tabulação e a análise acontece a mesma coisa. A maior parte do trabalho fica escondida. Aí vem a dúvida. Poxa, se foram feitas um monte de tabelas, dezenas de gráficos para explorar os dados, tudo isso tem que ir para o relatório final? Precisa mostrar todo esse trabalho? A resposta é um sonoro e aliviador não. E entender isso é fundamental, porque todo esse trabalho não é desperdício. Pelo contrário, é a parte da exploração. É o momento de brincar com os dados para ver o que eles te contam. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente cria um monte de tabelas e gráficos só para a gente mesmo, para olhar os dados de tudo que é jeito. É uma fase de exploração. Aí, nesse processo, a gente começa a identificar o que é realmente importante, os padrões que saltam aos olhos, e só no final a gente escolhe a dedo aquelas poucas visualizações que são as melhores, as mais claras para contar a história no relatório. O que vai para o papel é só a ponta do iceberg. Então, a grande lição é essa. Tabular não é só digitar dados, não é um trabalho mecânico, é o comecinho da análise. É o primeiro momento de conversa com os dados, quando as primeiras ideias, os primeiros insights começam a pipocar na cabeça. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a tabulação é a ponte da pesquisa, como a gente viu, quantas conclusões que a gente lê por aí em artigos e notícias não foram construídas sobre uma base meio bamba, frágil? Tudo porque essa etapa, tão fundamental, talvez tenha sido feita às pressas. É algo para se pensar, não é mesmo?